ficar sabendo. O presidente da Câmara, Hugo Mota, pautou para hoje a votação daquela PEC das prerrogativas, que na prática blinda parlamentares. E também o texto que propõe a mudança do foro privilegiado. Eu vou chamar a Elisa Claveri em Brasília, que está acompanhando e tem as informações para a gente. Elisa, boa tarde. Oi, Andréia, muito boa tarde para você, boa tarde a todos aí no estúdio, também a todos que nos assistem. É isso, é um pacotão da blindagem, mas tem diferença entre essas duas propostas, inclusive uma deve passar e a outra, a expectativa é que seja rejeitada. Eu vou começar por essa PEC das prerrogativas, é esse o nome que os parlamentares dão a essa proposta, né? Um reforço às suas prerrogativas parlamentares, mas na prática é uma proposta que acaba blindando os parlamentares. Você falava, é uma resposta que a oposição exigiu quando eles ocuparam a mesa diretora ainda no início desse mês. Eles querem dar uma resposta ao Supremo Tribunal Federal, querem dar uma resposta especialmente ao ministro Alexandre de Moraes, mas vale dizer que é uma PEC que vem muito a calhar também para os parlamentares do Centrão. Eu conversava com um agora há pouco que me disse o seguinte: finalmente vamos votar essa proposta. A gente lembra também, essa votação acontece em um momento em que há várias investigações no Supremo Tribunal Federal em relação às emendas parlamentares. No último sábado, inclusive, o ministro Flávio Dino determinou a abertura de vários inquéritos em relação às emendas parlamentares. Eu falava, o parlamentar disse, finalmente a gente vai votar isso, porque já houve outras tentativas em 2021, logo depois da prisão de Daniel Silveira. Arthur Lira tentou votar essa mesma proposta lá no plenário, houve uma repercussão muito negativa na época, ela foi apelidada de PEC da impunidade parlamentar, ela acabou sendo tirada de pauta, mas ela sempre ficou rondando aqui o Congresso Nacional. Inclusive, Hugo Mota levou isso na sua campanha para a presidência da Câmara dos Deputados. Ele disse que iria discutir, sim, as prerrogativas parlamentares. Nesse momento, a gente não tem ainda qual que vai ser o relatório votado. É o deputado Lafayette de Andrada, ele está preparando esse texto e ele deve conversar com os líderes partidários às 15h para fechar esse texto que deve ser votado hoje, expectativa de ser votado em 2 turnos. Mas a gente já tem alguns pontos que estão sendo discutidos. Por exemplo, a exigência que o Congresso Nacional autorize uma ação contra algum parlamentar, uma investigação contra um parlamentar. E também uma outra apuração que o Valdo Cruz trouxe ontem no Estúdio I é justamente sobre o duplo grau de jurisdição, ou seja, a possibilidade de um parlamentar recorrer dentro do Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, se ele for condenado na primeira turma, ele pode recorrer ao plenário. Isso deve estar ali nessa proposta, ao menos na discussão que deve ser levada para os líderes hoje às 15h. Essa outra PEC em relação ao fim do foro privilegiado, essa também é uma demanda da oposição, porque eles querem retirar as ações do Supremo Tribunal Federal. Eles acreditam que o Supremo pode dar ali uma pena mais grave para eles, mas isso não tem consenso para o Centrão. Eles acreditam que não vale a pena para eles tirar as ações lá do Supremo Tribunal Federal e, inclusive, a PEC das prerrogativas, a PEC da blindagem vai acabar resolvendo o problema deles. Então, a expectativa é que essa PEC do fim do foro privilegiado, ela vai ser votada hoje sim, porque isso estava no acordo, mas ela deve ser rejeitada. A gente vai ouvir o que disse mais cedo o presidente da Câmara, Hugo Mota, que defendeu a PEC das prerrogativas e disse que esse é um sentimento majoritário do Congresso Nacional. Essa demanda é uma demanda que, vendo aí as análises feitas, atende A, B ou C, não, atende o espírito da casa. É isso que nós temos conversado, temos aqui o líder Pedro Lucas presente, que participou das reuniões e sabe que há de vários partidos, né, não só partidos que estão, por exemplo, na oposição ou estão na base aliada, mas há um sentimento na casa de que essa atividade parlamentar precisa ser, não vou dizer melhor protegida, mas precisa ser melhor dimensionada do ponto de vista legal, porque no entendimento da casa, algumas decisões têm, de certa forma, transgredido o limite daquilo que é o parlamentar garantido. Então, essa instabilidade institucional que temos vivido momentaneamente, isso tem incomodado internamente os deputados e não é uma medida de retaliação a quem quer que seja.